Muito bem, pessoal. Hoje o nosso assunto é a Revolução Francesa, né? Então, lembrando que a Revolução Francesa, ela é um movimento burguês que aconteceu na França entre 1789 até 1799. A Revolução Francesa, ela inicia com a queda da Bastilha, vou explicar para vocês, e ela termina quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França. Hoje nós vamos trabalhar, gente, como que era a França antes da Revolução. O que aconteceu na França para que uma revolução acontecesse no país naquele momento. Lembrando, já que a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, o objetivo da burguesia naquele momento era acabar com o antigo regime. Lembrando novamente, o que era o antigo regime? Era o absolutismo, era o mercantilismo e era o privilégio de classes. Então, o que a burguesia queria naquele momento era acabar com esse poder absoluto, absurdo que o rei tinha. O rei concentrava nas suas mãos o poder político, o poder religioso, o poder, né, de fazer as leis e também de executar as leis. Então ele tinha o legislativo, o executivo e o judiciário. Por isso, o absolutismo é uma concentração de poder nas mãos do rei. Meus amigos, e o que aconteceu na França, gente, no ano de 1789, foi uma sucessão de acontecimentos envolvendo toda a sociedade francesa, que resultou num declínio, né, um declínio total do absolutismo. O absolutismo na França, ele teve o apogeu no reinado de Luís XIV. Então, você tem três governos da França importantes: Luís XIV, Luís XV e o Luís XVI. E é no reinado de Luís XVI que a Revolução Francesa irá acontecer. Então, mas o ápice, o momento maior do absolutismo da França, certamente começa com Luís XIV. Não é? Luís XIV, ele se dizia o Rei Sol. Ele falava, laissez-moi, o Estado sou eu. Não é? Por quê? Ele se comparava ao sol, porque todos os dias que as pessoas olhassem para o sol na França, elas se lembrariam o rei e elas temeriam o rei. Né? Lembrando que o sol está em todos os lugares e o rei queria dizer que ele também estava. Né? Por isso ele sempre se comparava ao sol. Mas e como que era a França antes da Revolução? No final, meus amigos, do século XVIII, a França já era governada por Luís XVI. Né? Ele governou de 1754 a 1793. Ele era casado com a princesa austríaca, né, a Maria Antonieta, e nessa época a população vivia uma grande miséria na França. Fome e miséria no meio da população. Na cidade de Paris era muito comum. Naquela época, meus amigos, a sociedade era uma sociedade chamada de estamental, ou seja, dividida em estamentos, em classes diferentes. Ou seja, você tinha o primeiro e o segundo estado que não pagavam impostos, e somente o terceiro estado pagava imposto. O primeiro estado, você tinha 20 mil pessoas. Quem fazia parte desse estado era o clero, né? Junto com o rei, claro. E no segundo estado, você tinha 350 mil pessoas. E quem fazia parte desse estado era a nobreza na França. E o terceiro estado era composto por 24 milhões de pessoas. E o terceiro estado você tinha a burguesia, o grande povão da França e os camponeses. Lembrando que somente o primeiro e somente o terceiro estado pagava impostos. O primeiro por causa do privilégio de classes. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos na França. E os anos que antecederam a Revolução, você teve invernos rigorosos na França, fome, miséria, a plantação foi toda perdida. E antes do rei Luís XVI, o rei Luís XV já tinha feito dívidas tremendas na França, quando ele participa da Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. O rei da França queria ocupar terras. Ele queria ocupar terras na América, né? E
pelo interesse dele de ocupar terras na América, ele acabou travando uma guerra com a Inglaterra, ele perde essa guerra, e isso vai custar muito caro para a França. Nós estamos com 32 pessoas na sala, o pessoal está falando aí que está travando, pessoal. Às vezes está travando aí na sua casa, a internet. Aqui em casa não parou a internet. E outra coisa importante, eu estou gravando a aula, então mesmo que você tenha perdido alguma coisa que tenha travado, você consegue depois ver, porque eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, tá bom? Estamos aí com 32 pessoas na turma aí do 8º ano. Então, veja bem, esses gastos todos levam a França a um grande endividamento. A França, no governo de Luís XVI, ela enfrentava uma crise financeira gigante. Ela gastava praticamente 50% da arrecadação, ela gastava em pagamentos da dívida. E Luís XVI apoia ainda os Estados Unidos na guerra de independência contra a Inglaterra, levando a França naquele momento a mais gastos. Como o rei precisava aumentar a arrecadação para pagar todos esses gastos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Meus amigos, o que seria a Assembleia dos Estados Gerais? Seria representantes dos 3 estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. E nessa reunião, o rei queria aumentar impostos. E ele determinou que o voto seria por estado e não por cabeça. Ou seja, 3 pessoas representando cada estado, 3 votos. E o terceiro estado não queria isso. Ele queria que o voto fosse por cabeça. Tinha mais de 20 milhões de pessoas compondo o terceiro estado. E ele queria, portanto, que esse voto fosse por pessoas e não por estado. E aí o rei perguntou ao primeiro estado se ele aceitava aumentar o imposto. O primeiro estado, claro, com todo o privilégio que tinha, ele aceitou. O segundo estado, com todo o privilégio que tinha, também ele aceitou. Só o terceiro estado que não aceitou aumentar impostos, já que eles eram os únicos que pagavam impostos na França. E não aceitando aquela decisão do rei, o terceiro estado ele se retira da reunião que tinha sido convocada por Luís XVI, que era a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Meus amigos, o terceiro estado ele se declara e ele forma uma nova Assembleia, Assembleia Nacional Constituinte. O que eles queriam nessa Assembleia? Eles queriam, naquela época, criar uma Constituição para a França, para limitar o poder do rei e acabar com as regalias. O rei não teve como evitar que essa Assembleia Nacional Constituinte acontecesse naquele momento. A população não parou por aí, a população em Paris, revoltada, ela invadiu a Bastilha, que era o maior símbolo do absolutismo na França. Meus amigos, para quem não sabe, a Bastilha era uma prisão, onde ficavam ali todos aqueles que eram contrários ao absolutismo. E veja bem, a queda da Bastilha, a destruição completa da Bastilha, aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Derrubar a Bastilha, acabar com aquela prisão onde ficavam os opositores do rei, era naquela época muito importante para os revolucionários, porque a Bastilha ela significava o poder do absolutismo. Todo mundo que olhava para aquela torre alta da Bastilha, da prisão, lembrava do rei, temia o rei, porque ficava com medo de ser preso ali. Então, olha que interessante, as pessoas passaram naquele momento, acabaram com a Bastilha, mataram todos os guardas do rei que estavam prendendo, soltaram todo mundo e destruíram a Bastilha. Temos nessa hora, pessoal, 33 pessoas já na sala. Olha que maravilha. Então, a queda da Bastilha, ela marca exatamente o que para nós? Ela marca o início da Revolução Francesa. É a partir da Bastilha, meus amigos, que você tem todo o início do processo revolucionário, que é dividido em fases, né? Então, nós vamos hoje, pessoal, ficar até com a queda da Bastilha, né? Vamos trabalhar até esse ponto. E
nas próximas aulas, nós vamos retomar a Assembleia Nacional Constituinte, aí nós vamos falar da primeira experiência republicana que a França teve, o período do terror, né? E o período do diretório, que é a última fase da Revolução Francesa. Nesse primeiro momento, eu queria fazer com você exatamente esse período introdutório, né, sobre a Revolução Francesa, mostrando a importância da convocação da Assembleia Geral, mas sabendo também que ali não teve um acordo entre o rei e os representantes dos estados, porque o terceiro estado não aceita o aumento dos impostos e ele convoca a sua nova Assembleia, ele faz a sua formação, a chamada Assembleia Nacional Constituinte. E a partir daí, o povo enfurecido em Paris, ele vai tomar a Bastilha e ele vai destruir, incendiar a Bastilha. Então, no dia 14 de julho de 1789, é o marco inicial da Revolução Francesa com a queda da Bastilha. Ok, pessoal? Só um minuto que eu já vou abrir para perguntas.